Salve galera, a paz do Senhor Jesus! Hoje é dia de estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do Apocalipse, um capítulo muito especial. Nós vamos ver a recepção da oração que nós fazemos aqui na terra, como ela é recepcionada no céu, e é algo muito profundo que vai nos ajudar a entender e a viver melhor o mundo da oração, a importância da oração, o porquê orar. Além disso, é a abertura do 7º selo, que vai desencadear a justiça de Deus sobre esse mundo, simbolizado por 7 trombetas de Deus, anunciando o dia da vingança do nosso Deus. Vamos estudar? Não deixe de compartilhar, deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar a proclamar a palavra de Deus a todos que estão precisando, e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e convide seus amigos a se inscrever também e estudar a palavra de Deus. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em Apocalipse, capítulo 8, e nós vamos estudar juntos essa palavra poderosa de Deus. É um capítulo muito especial que vai nos trazer grandes revelações do nosso Deus para o nosso coração. O Apocalipse é a revelação, o livro da revelação, tirar o véu, desvendar e nos fazer ciente, consciente, nos fazer conhecedores das verdades de Deus, que vai nos levar à eternidade com Ele. A palavra de Deus, e principalmente o Apocalipse, foi um grande presente que Deus deu à igreja para ajudar nos tempos difíceis, nos sinais da volta de Jesus, nos ajudar a compreender a vontade de Deus e todo o plano de Deus para resgate do homem. Vamos estudar então versículo 1 do capítulo 8 do Apocalipse, que diz assim: Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incenso de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Muito forte esse capítulo 8, de 1 a 5. Abre-se, quebra-se o último selo, o testamento que o Pai entregou ao Cordeiro que é digno. Nesse momento acontece um silêncio absoluto no céu, como se fosse um momento de tensão, porque os anjos sabem da justiça de Deus, os anjos sabem do que está para acontecer com a Terra, e realmente é aterrorizante o que vai acontecer com o planeta Terra daqui para frente, que nós vamos ver aqui no Apocalipse. Diante do que está para acontecer, há um silêncio absurdo no céu, uma reverência no céu diante do ato de justiça de Deus. Agora é a hora de Deus fazer justiça. Lembre-se que no capítulo 6 nós estudamos sobre as almas que estão debaixo do altar, e essas almas são dos cristãos que foram mortos na perseguição, que foram mortos durante a grande tribulação,
E esses cristãos estavam diante do Senhor clamando por justiça. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai demorar para julgar e para fazer justiça? E Deus diz aquela multidão orando ali diante do altar, ele diz: aguarde mais um tempo, espera um pouco. Precisa completar o número dos seus irmãos que também vão sofrer por causa do Evangelho. Como se tivesse uma medida de Deus, se precisasse encher a taça da ira de Deus para que ele viesse com justiça. Aqui o que nós estamos vendo, revelado no capítulo 8, é exatamente esse momento em que Deus começa a fazer juízo ao seu povo e a responder essa oração do capítulo 6, a partir do versículo 10, quando há esta oração dos mártires, daqueles que deram a vida por causa do Evangelho. E aí, o que João está narrando aqui é que os 7 anjos se posicionam com trombetas nas mãos, que é anúncio de que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa muito séria vai acontecer. Então, João viu, durante esse silêncio, 7 anjos que estavam de pé diante de Deus e foi entregue a eles trombetas. E um outro anjo que estava de pé junto ao altar, ele viu esse anjo com um incensário de ouro e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações do santo. Aqui uma mistura de incenso e oração. Êxodo capítulo 30, do versículo 34 ao 37, vai narrar para a gente como é que Deus pediu que fosse feito esse incenso. O Senhor Deus dá todas as coordenadas, que tipo de aroma, que tipo de perfume era para usar, e ele dá uma fórmula para os sacerdotes fazerem esse incenso, como arte de perfumista, e esse incenso era para ser oferecido somente a Deus. Ninguém era para usar tinha autorização para usar aquele perfume da forma que Deus pediu para o seu uso próprio. Ninguém poderia pegar aquele aroma do incenso e se perfumar e usar para qualquer outra coisa, a não ser para oferecer a Deus como sacrifício. E aqui o que nós vemos é que esse incenso é misturado com a oração de todo o povo de Deus. Nós, como cristãos, quando nós começamos na nossa fé, nós fazemos orações como uma criança iniciando, faz os seus pedidos, como o bebê que começa a falar, começa a pedir as coisas aos seus pais. Nós, como pai, às vezes interpretamos mais do que entendemos o que eles estão falando. A criança fala meio atrapalhado, a criança é bastante egoísta, pede as coisas para ela o tempo todo, acha que ela é o centro das atenções. Essa é a infância. E é natural que se espere de uma criança que tenha essa atitude. Quando nós chegamos para a fé, a nossa oração é assim, uma oração infantil. Mas o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja que tem a fase de dar leite, mas tem a fase também do arroz com feijão, tem a fase também da feijoada, a fase de alimentos mais sólidos, porque o seu corpo vai crescendo e necessita de alimentos mais fortes. Na oração é exatamente assim. Nós não podemos ficar na infância espiritual o tempo todo da nossa oração. Nós vamos crescendo na graça e no conhecimento da intimidade da oração com o nosso Deus, à medida que nós vamos aprendendo a sua palavra, vamos convivendo com os nossos irmãos da fé e vamos também praticando a oração, nós vamos ganhando o entendimento que a oração não é para nós mesmos, que a oração que Jesus ensinou aos discípulos diz que o teu reino venha até nós e que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita nos céus. É aquela oração em que você entra
diante de Deus em oração, aquele momento que você reserva para falar com Deus, em que as suas vontades vão ficando em segundo, terceiro, quarto plano. Aquele momento em que você fala, poxa, eu preciso orar sobre esse assunto, sobre essa situação. Mas quando você chega diante de Deus para orar, e você começa a glorificar a Deus, você começa a pensar nos textos bíblicos, você investe aquele momento lembrando das escrituras, lendo alguns textos, e você começa a ser envolvido pelo Espírito Santo na oração. Nesse envolvimento do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a interceder dentro de você a verdadeira vontade de Deus sobre aquilo que você foi como propósito na sua oração, que você se achegou até Deus. E o Espírito Santo começa a moldar dentro de você a vontade de Deus. E você sai daquela oração totalmente com seu coração mudado diante daquilo que você ia pedir ao Senhor. Essa oração nós chamamos da oração com a ajuda do Espírito Santo, que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, que o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele faz esta obra de nos moldar durante a oração para que a nossa oração seja conforme a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo sabe que essa oração chegará diante do Pai como um incenso, como um cheiro, como um perfume suave diante de Deus. Então, o Espírito Santo meio que prepara o nosso coração para orar bem, para orar certo, para orar segundo a vontade do Senhor. Por isso que nós devemos ir para a oração desarmados. A minha vontade é que, de repente, diante do seu casamento que está cada dia mais caminhando para o fracasso, ou diante de alguma coisa que está acontecendo no emprego, que você quer que Deus faça justiça a respeito do seu patrão, da sua patroa, diante de alguma injustiça, diante de algum sofrimento que você está vivendo, descasos com respeito à sua saúde, você chega no médico, não é bem atendido, coisa triste é você estar com um problema grave de saúde, e o médico mal olhar na sua cara para ver a sua situação, ou diante da perda de alguém muito importante na sua vida, que você perdeu por causa de outros, porque um bandido veio e assaltou, porque o médico não atendeu, ou por N situações, e você chega diante de Deus com seu coração pesado, amargurado, querendo uma resposta de Deus, ou querendo que Deus faça alguma coisa a respeito disso. Nesse momento da oração, você se permitir que a presença de Deus envolva o seu coração para dirigir a sua oração. Nós necessitamos disso. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 34, que Jesus, ele está à direita de Deus e ele intercede por nós. Quando nós oramos, nós derramamos a nossa alma. Colocamos diante do Senhor tudo que está dentro de nós. Um pedido, ou uma súplica, um clamor, que é um grito de desespero. Tudo isso, quando nós entramos em oração, nós devemos nos permitir dar tempo suficiente para que Deus comece um movimento dentro de nós, de que a sua vontade seja feita. Nós devemos confiar que a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa, e que ela é perfeita, ainda que a gente não venha entender no momento em que nós estamos vivendo, não conseguimos entender no momento da oração, mas nós devemos confiar que a vontade dele é perfeita. Quando você diz na sua oração, Deus, a minha vontade é essa, mas que a tua seja feita. Essa oração chega diante de Deus de uma forma em que ele abraça a sua oração e ele dá a sua resposta. Não tem oração dirigida pelo Espírito Santo que seja sem resposta. Não tem.
todas as nossas orações são respondidas em Cristo Jesus. Lembra que a palavra de Deus diz: tudo que pedir em oração em meu nome, creia que você vai receber, e assim será. O apóstolo João, ele vai trabalhar lá nas suas epístolas, ele vai dizendo que a nossa oração deve ser moldada à vontade de Deus, e esta oração que é feita segundo a vontade de Deus, ela é respondida. Não tem oração perdida daquele que entende que a perfeita vontade de Deus é a melhor para as nossas vidas. Quando você ora assim, dependendo do Espírito Santo, significa amadurecimento, que você cresceu espiritualmente, que você não é aquela criança pirracenta que diz que quer, não importa se vai prejudicar alguém, não importa se o pai quer que seja assim, que você quer que a sua vontade seja feita. Esse tipo de oração pirracenta, menino, nós vamos aprendendo à medida que nós vamos crescendo na fé que esse tipo de oração não é para ser respondida. Deus até ouve, porque Ele ouve todas as orações. Mas a oração atendida é aquela que é moldada pelo Espírito, como um incenso, que era feito para Deus, não para nós. Quando nós entramos em oração, não é por nós, mas é pelo reino de Deus, para que a vontade de Deus seja feita na igreja, e a partir da igreja o nome de Jesus seja proclamado. Poxa, tem gente preocupado se Deus vai dar o carro do ano que ela quer ou não, se Deus vai dar a casa que ela pediu ou não. Tem gente preocupada se vai terminar a sua vida ganhando um alto salário, se ela vai se dar bem na sua profissão. Isso é tão pequeno, perto do propósito de Deus diante das nossas orações. Deus quer salvar o mundo e Deus quer usar a sua igreja para isso. E quando eu me coloco em oração para que eu seja testemunha de Jesus neste mundo, a minha oração é atendida. A minha oração está diante do Senhor. Eu quero ler com você o texto que eu já havia dito de Êxodo, incenso santo. É esse incenso que nós acabamos de ler lá no capítulo 8, que é misturado com nossas orações lá diante do nosso Deus. O Senhor Deus disse a Moisés: pegue a mesma quantidade de substância aromática, estoraque, ônica, gálbano, incenso puro, e com isso faça incenso, perfume segundo a arte dos perfumistas, temperado com sal puro e santo. Moa uma parte desse incenso e coloque diante da arca do testemunho na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Esse incenso será coisa santíssima para você. Porém, o incenso que vocês farão, segundo a composição desse, não o façam para seu uso pessoal. Santo será para o Senhor. Quem fizer incenso igual a esse, para o cheirar, será eliminado do meio do meu povo. É esse incenso santo que Deus orientou como é que Ele queria que fosse feito, que é misturada a nossa oração, quer dizer, vai virar uma coisa só. É um perfume próprio, com alguns componentes que eram bastante raros nessa época, era difícil de conseguir, tinha os locais que você tinha que buscar, e essa mistura que Deus deu, toda a receita, Ele disse, não é para ser usado benefício próprio, não é para você usar em outro lugar que não seja no meu altar, diante de mim, quando vocês forem entrar na minha presença. Esse perfume, esse incenso puro é para ser usado para minha glória. E se alguém usar isso para qualquer outra coisa, então não pertence ao meu povo. E aqui no Apocalipse está dizendo: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro puro que está diante do trono.
E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações do santo. A fumaça desse incenso, desse perfume que Deus disse que era para ser usado só com ele, sobe junto com a oração da igreja. Então eu preciso pensar na oração como algo que não é para mim, porque a minha vida foi selada por Ele. Eu não sou mais dono da minha vida, eu entreguei ao Senhor. Então toda a minha vida tem que ser para a glória dEle. Então a minha oração precisa ser com esse sentimento. Por mais que eu tenha um monte de coisa carregada no meu coração para descarregar em oração, eu preciso entender qual é a vontade de Deus. O que Deus quer para o seu reino, o que Deus quer com respeito à humanidade, em que momento da história que eu estou, que Deus me colocou, que época é essa, como é que eu posso servir o reino de Deus na minha época, para a glória dele. Se for para mim ter um carro, que seja para a glória dele. Se for para mim conseguir profissionalmente ascender, que seja para a glória dele, porque se não for para a glória dele não faz nenhum sentido. Nada traz alegria para a nossa vida se nós não estamos no centro da vontade dele, entende? A oração do cristão deve ser esse incenso que não é para uso próprio, que não é para você, é a minha vontade, é o meu querer, não. A oração é algo de entrega a Deus e é somente para Ele, para a glória dele. Então o anjo pegou o incensário e encheu do fogo do altar e o atirou na terra. E quando ele faz isso, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O resultado desta oração, segundo a vontade de Deus, vai trazer justiça e juízo de Deus a esta terra. A abertura dos selos nos lembra dos primeiros selos, o princípio das dores, as dores de parto. No capítulo 8, abre-se o 7º selo e começa então na terra o juízo de Deus, resposta de oração da igreja. Resposta de oração daqueles que no capítulo 6 estão diante do Senhor. Eles foram mortos por causa do Evangelho. Eles foram injustiçados. Eles foram mártires. Pessoas que queriam pregar a palavra de Deus, estavam nesse processo de pregar a palavra de Deus, são executadas durante a grande tribulação e elas estão diante de Deus e as suas orações estão diante de Deus e as nossas orações estão diante de Deus. Aqui está dizendo que é a oração de todos os santos. Quando você é injustiçado por alguma coisa, você clama a Deus. Quando você pede a salvação de alguém, você clama a Deus pela salvação de alguém. Todas essas orações estão chegando diante do Senhor e agora está na hora da resposta de Deus, do juízo de Deus vir sobre a terra, definitivamente separando os bons dos maus, separando o joio do trigo. É o momento da colheita agora, é o momento de se revelar aqueles que são de Deus e aqueles que não são. E toda a oração do povo de Deus agora se transforma em juízo de Deus. Começa agora, na abertura do 7º selo, a tocar 7 trombetas anunciando: vem juízo de Deus sobre a terra. Vai lembrar muitas pragas do Egito. O momento em que Deus fala: agora é a hora de eu estabelecer juízo. Agora é a hora de eu vir. Mas esse juízo de Deus, agora que nós vamos começar a acompanhar na abertura, no toque dessas trombetas, nós vamos ver que é sempre em 1/3 da terra. Vai começar a acontecer coisas, e eu gostaria que você ouvisse esses acontecimentos e comparasse com o que está acontecendo nos nossos dias, se você consegue identificar alguma coisa parecida com o que nós estamos vendo nos nossos dias. Nunca, na abertura, no toque das trombetas, não acontece da terra inteira ser punida, porque junto com essas trombetas de Deus, é um chamado de Deus ao homem ao arrependimento. É como se fosse o último grito dizendo: volte-se para mim. Está na hora e Deus está chamando a humanidade para se arrepender dos seus maus caminhos.
o cristão aqui, diante do toque dessas trombetas, só vai reafirmando para ele que o dia do Senhor está chegando, só vai fortalecendo mais a fé dele, ele está mais diante de Deus, mais convicto de que há um controle de Deus e que o Senhor está olhando para a situação. Mas para um mundano, para aqueles que não têm aliança com Deus, a Bíblia diz que o Senhor está chamando a atenção do mundo para se voltar para Ele. Mas assim como o sol forte, quando ele bate sobre o barro, quando ao contato com o barro ele resseca o barro e o barro fica mais duro, assim esse mesmo sol, quando ele bate sobre a cera vai ficando mais mole, mais fácil de ser moldado. É isso que vai acontecer. O cristão vai ser mais fácil ainda ser moldado por Deus, vai se santificar cada vez mais, como diz o final do Apocalipse, aquele que é santo, santifique-se ainda, e aquele que é injusto, então cometa a injustiça. Exatamente isso vai acontecer. Essas trombetas de Deus vai amolecer mais o coração do povo de Deus, mas vai endurecer muito mais o coração daqueles que não querem se aliançar ao Senhor, para mostrar de forma muito clara aquele que serve a Deus e aquele que não serve, e a recompensa do que serve a Deus e a recompensa do que não serve. Aí diz assim no versículo 6, então os 7 anjos que tinha, as 7 trombetas se prepararam para tocar. Então tensão no céu, meia hora de silêncio, os anjos e todo o céu tem a certeza e reverencia, porque vai começar o ato de justiça de Deus. Então 7 anjos se posicionam diante do trono de Deus, recebem trombetas e cada um deles vai tocar uma trombeta, e cada toque de uma trombeta um comando de juízo de Deus aqui nesse mundo. Então o primeiro anjo toca a trombeta, versículo 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturado com sangue e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores e também toda a erva verde foi queimada. 1/3 da terra vai começar a pegar fogo, vai haver incêndios em vários lugares do planeta ao mesmo tempo. Te lembra alguma coisa? As árvores vão queimar. Como é triste ver essa cena na televisão, nas reportagens dos nossos dias. Floresta inteira pegando fogo. De onde veio esse fogo? Alguém lançou? Foi os fazendeiros que começaram? Mas tem região que não tem nem gente habitando lá. Então foi o raio do sol, foi o relâmpago forte. Tem várias bitucas de cigarro. O que foi? Eu sei que vários lugares do nosso planeta vai começar a pegar fogo por vários motivos, mas é o próprio Deus que está trazendo juízo e chamando a atenção do homem de que o fim está próximo. Aí a segunda trombeta toca no versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. E 1/3 parte do mar se transformou em sangue. Morreu a 1/3 parte das criaturas do mar e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. O grande temor do nosso século é a questão da água potável. As águas estão se tornando sem condições de beber. Poucas partes do mundo têm água potável em abundância. Vivemos há um tempo atrás em São Paulo a falta de água potável. Foi terrível ver as nossas fontes secando, o próprio homem agindo e acabando com as nascentes. É terrível pensar que a nossa água é limitada e que a água potável está com os dias contados no nosso planeta. Quando vir o juízo de Deus, dessa segunda trombeta vai atingir as águas e vão morrer os seres viventes das águas. Embarcações vão ser destruídas, águas vão se tornar insalubres, como o rio Nilo,
lá no Egito, que era motivo de orgulho para o Egito, era a prosperidade do Egito, e de repente Deus faz com que ele transforme em sangue. Então toda a economia do Egito começa a ser destruída por causa da ação de Deus, em justiça ao seu povo que estava sendo oprimido por Faraó. Vai acontecer de novo. Deus vai tornar as águas, vai permitir que as águas potáveis do mundo, por vários motivos, comecem a se tornar insalubre, e será um desespero para a humanidade. A terceira trombeta, versículo 10, o terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terra, parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é absinto, e a terça parte das águas se transformaram em absinto, ou seja, amarga. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Que terrível. Deus começa agora a tocar nas fontes. Então não mais só um mar com seres viventes que vão morrendo, mas agora os rios. Os rios são água doce, as fontes. Então vai acontecer nessa segunda e terceira trombeta, toque nas águas, que é o bem precioso para toda a humanidade. Aí vem a quarta trombeta, no capítulo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia e também da noite ficassem sem luz. Então vi e ouvi uma águia que vem voando no meio do céu, que dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Essa só é a terceira trombeta. Tem mais trombetas para ser tocada. Então que coisas terríveis começam a acontecer. Fogo por todo o nosso planeta, uma terça parte, várias partes de todo o nosso planeta, e depois uma estrela queimando como se fosse, a gente chama de estrela cadente, ou aquelas que caíram esses dias, aliás, meteoros que estão caindo por muitos lugares, por todo o mundo. Era bem difícil da gente ouvir notícias de meteoros caindo. Teve um até que o mundo estava apreensivo e acompanhando através de satélite um grande meteoro que estava chegando muito próximo da Terra. Já teve também acontecimento de grandes pedras de meteoros cair em regiões que ninguém estava esperando, simplesmente caiu, não perceberam por satélite. E até aqui no Brasil tem acontecido, pelo Nordeste, em algumas partes do nosso país, meteoros caindo. Isso vai acontecer cada vez mais, e João vê como se fosse uma estrela de fogo, ou seja, meteoros caindo, e vai cair sobre o mar. E depois vem a quarta trombeta, que foi a parte, uma parte do sol e da lua começa a perder a sua função de iluminar. Nós teremos noites muito mais longas, ou às vezes até por causa da queimada, aquela fumaça que vai se tornando e cobrindo o céu, como acontece aqui em São Paulo, por causa, principalmente no centro de São Paulo, por causa da poluição. Então você imagina muitas partes do planeta queimando e subindo essa fumaça que acaba escurecendo o dia. Se nós já temos assistido isso nos nossos dias, nos momentos dessas trombetas serem tocadas, o negócio vai ficar muito pior. E o sol vai perder toda a sua luz em algumas partes do mundo, e a estrela também. Então vai ser algo muito assustador. E assim encerra o capítulo 8. No capítulo 9 toca-se a quinta trombeta. Então tudo que tem acontecido agora tem a ver com a natureza, Deus mexendo na natureza para punir o homem. E agora o que vai acontecer a partir do capítulo 9
coisas terríveis acontecendo para o homem, para o próprio ser humano. Diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça da saída do poço. Também da fumaça saíam gafanhotos para a terra. E foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causasse danos à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Que terrível. Essa quinta trombeta fala de uma estrela que tinha caído do céu, João vê caindo a estrela do céu, e é dada para essa estrela que caiu do céu a chave do abismo, e ele destranca o inferno, e sai do inferno gafanhotos, e a ordem é: você não vai mexer em nada na natureza, você vai atingir o homem, você vai atormentar o homem. Aqui claramente está dizendo que o diabo vai receber de Deus a chave do inferno, porque quem tem a chave é o próprio Deus. Deus permite Satanás abrir o inferno como juízo de Deus sobre o homem. Já que o homem quer ouvir ao diabo, não quer a salvação de Deus, não quer a presença do Senhor Jesus na sua vida, e prefere ouvir a sua carne e satisfazer as vontades de Satanás, então que Satanás abra o abismo e libere os seus demônios para atormentar esse homem. Mas tem aí um porém: nos selados de Deus, no povo de Deus, esses demônios não vão poder tocar. Também não lhe foi permitido que os matasse, mas que os atormentasse durante 5 meses. Esses 5 meses, esse prazo não é absoluto com a nossa contagem de tempo aqui. Nós sabemos que prazo é esse. Mas por um tempo limitado, esses demônios vão atormentar o ser humano. Sabe, tormento na mente, tem coisa pior do que uma guerra interna, do que a sua mente. A coisa não é visível, mas dentro de você há um sofrimento terrível. Pois é, esses anjos vão causar agonia, sofrimento, dores. E o seu tormento era como um tormento de escorpião quando fere alguém. Diz que a picada de escorpião é uma das dores mais terríveis desse mundo. E a Bíblia diz que esses demônios vão causar dores como a de escorpião. Naqueles dias, pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Quer dizer, é uma coisa espiritual. Se é uma doença, se é alguma coisa que você pode resolver com remédio, mas é espiritual, remédio nenhum vai curar. Eles vão querer morrer, porque com a picada de escorpião, se você não é socorrido logo, você morre. Aqui não existe morte, é tudo espiritual o problema. Então essas pessoas vai desejar a morte, dor de querer morrer, mas o gafanhoto não tem o poder de matar, só de atormentar. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha, demônios. Olha só como que mostra a figura desse Satanás. Na cabeça deles havia como que coroa parecendo de ouro, o rosto dele era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como o cabelo de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraça como couraça de ferro. O barulho que as suas asas faziam é como barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Olha que horrível serão esses demônios que vêm atormentar a humanidade. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinha poder para causar danos às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, quer dizer, o reinado deles é de Satanás, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, que quer dizer destruidor. Tanto numa língua quanto a outra, a tradução é destruidor, então ele vem para destruir. O primeiro ai passou, são 3 ais. Eis que depois dessas coisas vem ainda mais 2 ais. Deus.
E tem gente que não crê na palavra e tem gente que está brincando com a vida espiritual. Jesus tem misericórdia. Versículo 13 do capítulo 9. O sexto anjo tocou a trombeta. E eu vi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que se encontrava na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates. Esse rio Eufrates foi da onde saíram os 2 maiores destruidores de Israel, que é a Assíria e a Babilônia, que quase que dizima. A Síria dizimou as 10 tribos do norte, foi dizimada pela Assíria. Virou uma mistura de povos. Eles foram levados cativos, poucos que ficaram foram misturados com os outros povos. Na época de Jesus eram os samaritanos, por isso que os judeus não se davam com os samaritanos. Os samaritanos diziam, não, nós somos também descendentes. E os judeus diziam, não são descendentes não, porque é uma mistura o povo de vocês. São idólatras, não são mais povo de Deus. Então havia uma guerra entre samaritanos e judeus. E aqui está dizendo que os que estão, vai soltar os anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates. Então do rio Eufrates veio tanto a Síria quanto a Babilônia, que levou cativo os judeus. E o Senhor Deus preservou os judeus, porque da tribo de Judá que viria Jesus. Então, com Esdras, os judeus que foram levados cativos para a Babilônia preservou o espaço dos judeus para que eles não se misturassem com outros povos. Isso tudo era graça e misericórdia de Deus, porque o Messias viria de Judá. Deus preserva Judá, e com Esdras e Neemias traz eles de volta para Jerusalém, e aí nasce o nosso Salvador. Então do rio Eufrates, que vem os 2 que levaram cativos o povo de Deus, diz assim, então foram soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano, para que matasse a 1/3 da humanidade. Meu Deus, nós temos vivido tantos velórios, tantas mortes por causa dessa pandemia do coronavírus. Vocês imaginam quando o próprio Deus, para fazer juízo, vai permitir a morte de muita gente? Essa morte pode ser por guerra, porque rio Eufrates é da onde surgia aqueles que pela guerra venceram o povo de Israel e levaram cativos. Ele está dizendo que dessa mesma forma virá, e Deus vai permitir que a 1/3 da humanidade seja morta por causa desse acontecimento. Versículo 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eita, Jesus, era muito difícil fazer essa conta, em 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e seus cavalheiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíram da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 da humanidade, pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpente, com cabeças, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos pelos flagelos, presta atenção nisso, aqueles que não foram mortos por esse flagelo e pelos outros que nós vimos aqui, não se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Meu Deus! Todas essas trombetas que foram tocadas até agora é para trazer o homem ao arrependimento.
Se pelo amor, pela graça, pela pregação do Evangelho, pela morte de Jesus, essas pessoas rejeitaram, então que agora pelo juízo de Deus vocês sejam despertados ao arrependimento. Mas é como eu já disse, o sol forte sobre o barro endurece. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Depois de tudo isso, eles verem a morte, sentirem dores como do escorpião, ver a terra ser queimada, águas potáveis no mundo ficando escassa. Mesmo assim, a Bíblia diz que, apesar de todos esses flagelos, eles não se arrependeram dos seus pecados, das obras das suas mãos. Olha a misericórdia de Deus chamando ao arrependimento. Até na grande tribulação, dando chance de salvação. Quando nós vimos a abertura dos primeiros selos e que o homem vem contra a igreja, o Senhor dá chance de arrependimento. Quando vem as trombetas de Deus, o Senhor chamando ao arrependimento. Mas a Bíblia diz que o homem rejeita o arrependimento de Deus. Tudo isso que está acontecendo aqui é terrível, mas não se compara à condenação final, ao inferno que foi feito para tormento de Satanás e seus anjos. Imagina o ser humano sendo atormentado como Satanás vai ser. O Senhor não fez um inferno para o homem, fez para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra Deus. O homem rejeita Deus e prefere a punição com Satanás do que o resgate de Deus. O Apocalipse mostra o amor de Deus. Se você está escutando esta palavra e não quer converter o seu coração ao Senhor, não aceita Jesus como seu Salvador, que você consiga enxergar então, pelo menos diante da tribulação, diante dos seus olhos, coisas terríveis acontecendo, você se volte para o Senhor. Mas o meu apelo é que você faça isso agora. Você cristão que está brincando com a sua fé, entrega a sua vida a Jesus de verdade agora. Para com seus egoísmos, com as suas brincadeiras de ser cristão. Para com seus pecados de estimação, não vale a pena. Jesus tem vida eterna para nós. Até agora nós estamos vendo coisas terríveis acontecendo para aquele que escolhe Satanás, mas nós vamos ver mais para frente a cidade de Deus que nos aguarda, a recompensa dos salvos. Já demos algumas pinceladas em alguns versículos que falam da recompensa dos salvos, mas muito mais nos aguarda. Então, acerte a sua vida com Deus, santifique a sua vida diante do Senhor. Essas coisas vão acontecer e não vão tardar. Lembrando que o Apocalipse é mostrando paralelos progressivos. Nós vimos no final do capítulo 6 sobre o sexto selo que foi aberto à volta do Senhor Jesus. Depois ele recomeça contando como seria a tribulação e vai terminar também com o grande dia do Senhor. Depois ele vai mostrar a taça da ira de Deus e vai terminar também como o grande dia do Senhor, nos mostrando e nos relembrando. Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. Não brinque com a sua fé. Fique firme com Jesus. Não troque Jesus por um namoro. Não troque Jesus por uma prostituição. Não troque Jesus pelo homossexualismo. Não troque Jesus por um namoro sem a vontade de Deus. Não troque Jesus por amantes. Não troque Jesus por nada. Não vale a pena. Por um bom emprego, por um status, por golpes para se dar bem. Não troca Jesus. Não troca Jesus. Porque o juízo de Deus vem. Toda essa oportunidade que Deus dá. E o homem continua rejeitando, não se arrependendo e ainda adorando ídolos que não pode fazer nada. E continua no seu pecado. Feitiçaria, imoralidade sexual, que engloba toda imoralidade sexual, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que Deus não desenhou para que fosse assim, não era propósito de Deus. Por exemplo, quebra de aliança em casamento, por exemplo, prostituição, por exemplo, fornicação, por exemplo, homossexualidade. Tudo isso está fora da vontade de Deus. E todos esses que praticam imoralidade sexual, homicídios, pessoas que têm sangue
mortes nas suas mãos. Todas essas pessoas que promovem ou vivem da idolatria, todas essas pessoas receberão o juízo de Deus. E diante do juízo de Deus, aqui a Bíblia diz que não se arrependem dos seus pecados. Deus tenha misericórdia de nós e guarde o nosso coração e nos ajude a permanecer de pé diante de todas essas coisas, permanecermos fiel ao Senhor. Que Deus te abençoe. Até o próximo capítulo, capítulo 10. Em nome do Senhor Jesus.